Boa noite, teleinternautas. Mais uma vez, programa Dulce Galindo. Obrigada a todos pela audiência. Hoje, começando um programa muito especial, com a presença do Dr. Alexandre Oliveira Rodrigues, urologista. Vai estar falando sobre um tema bem interessante hoje, que é incontinência urinária. Boa noite, doutor. Boa noite, Dulce. Boa noite, internautas. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Agradeço o convite, principalmente para a gente discutir um tema tão importante na vida de muitas pessoas que elas têm esse problema e não tem muito com quem discutir. Né? Com certeza. Vamos conversar bastante aqui hoje e os internautas, tiverem dúvidas já quanto a esse assunto, podem já começar a enviar suas mensagens, tá? Boa noite, Claudinha. Boa noite, Dulce. Boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas. Como fazemos para participar do programa? Pelo Facebook, Programa Dulce Galindo. Pelo Twitter, @Dulce Galindo. E também pelo site daqui do programa. Ok. E também estamos com a presença do cantor Levi Lopes. Boa noite, Dulce. Boa noite. Prazer imenso estar no seu programa. Alô, galera da internet. Vou fazer um samba daqui a pouco ali. Opa, vamos sim, vamos começar daqui a pouco. Tem um outro integrante que ele está a caminho, né, Levi? Tá chegando. Tá chegando aí. Viola tá chegando. Daqui a pouquinho vai ter música aqui, tá? A gente vai guardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos conversar com o doutor Alexandre. Doutor, sobre esse assunto incontinência urinária, para quem não sabe, quem já ouviu falar, o que seria incontinência urinária? As causas e os sintomas. A perda urinária, ela se manifesta como uma perda involuntária de urina. Ou seja, a pessoa sem ter nenhum desejo, nenhuma vontade, ela acaba perdendo urina, ela acaba às vezes até molhando a sua roupa íntima, ou molhando até a roupa que está a saia, a calça, sem um motivo aparente. Isso traz grandes transtornos para a vida dessas pessoas. Né? A gente sabe que os estudos mostram para a gente que a pessoa que tem incontinência urinária, que tem a perda de urina, ela tem mais dificuldades nos seus relacionamentos afetivos, ela tem mais dificuldade nas suas atividades profissionais, o índice de neuroses, depressão e até suicídio nessas pessoas é muito mais, os índices são elevados em relação à população geral. Então é uma doença que realmente tem um impacto muito negativo na qualidade de vida das pessoas. Nenhuma pessoa morre por perda de urina, não é isso, mas a vida dela fica muito comprometida. Imagine você toda hora preocupada com a roupa que você está usando, você estando preocupada se você está tendo um cheiro de urina, você vai numa festa, você não pode tomar um líquido, porque senão sua bexiga enche muito rápido, você precisa sair correndo para ir no banheiro, você vai ter uma relação com o seu parceiro ou com a sua parceira, você tem medo de perder urina no meio de uma relação, então a qualidade de vida das pessoas realmente é muito ruim. Horrível, então, assim, nesse caso, então, tem que ter, às vezes, um acompanhamento psicológico também, né, doutor? Tratamento. Depende da causa, principalmente em crianças, isso traz um impacto psicológico muito importante, muito negativo, e a gente faz uma psicoterapia, às vezes, associada. Mas é um problema médico mesmo, muito frequente, né? Depende da faixa etária, a perda de urina, ela atinge crianças, adultos, principalmente idosos, tá bom? Você que tem perda de urina, não se preocupe, isso é uma coisa muito comum e não é natural. Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Não é comum, não é natural perder urina, porque eu escuto diariamente isso no consultório. Ela fala, doutor, minha avó tinha isso, minha mãe tinha isso, então eu também tenho. Isso não é uma coisa natural do envelhecimento, tá certo? Então isso tem várias formas de tratamento. Como eu falei, alguns trabalhos mostram, dependendo da população acima de 70 anos, até 30% das mulheres perdem urina. Então é um contingente de pessoas muito grande. É que infelizmente é uma doença que ainda não é tão... O pessoal tem muito preconceito em falar, não é agradável você falar que você se molha. Tá? Então, e outra coisa que eu falei, existe essa postura que isso é natural. Então, como eu falei, eu queria ressaltar que isso não é natural. Quem tem isso, nós temos várias formas de tratamento e você precisa de uma ajuda. Então, o primeiro passo seria a pessoa admitir que tem e depois procurar um profissional, né, doutor, para o tratamento, perfeito. Né? Perfeito. Porque é o que o senhor falou, às vezes ela tem vergonha, não fala e vai achando que é uma coisa normal, né? Então, uma coisa que não é. E no caso, doutor, assim, os primeiros sintomas que a pessoa começa a perceber que ela está começando com uma incontinência urinária. O que acontece é assim, às vezes a pessoa, quando ela faz um esforço
muito grande, ela acaba molhando, perdendo algumas gotas de urina, ela acaba molhando a roupa íntima, ou em alguns exercícios mais vigorosos, algumas atividades de academia, que exigem um pouco mais da musculatura do assoalho pélvico, do abdômen. Às vezes ela começa a ter um aumento da frequência, que ela começa a ir no banheiro, então ela toma um pouquinho de água, ela precisa sair correndo para urinar, ela começa a ter um sintoma que a gente fala urgência miccional, que é isso, dá um pouquinho de vontade, ela não consegue manter as atividades, não consegue adiar a ida dela ao banheiro, ela precisa parar a atividade para ir ao banheiro. Ela começa a ter um aumento da frequência também noturna, ou seja, ela começa a acordar à noite para ir urinar. Então tudo isso são sintomas que está acontecendo alguma coisa errada em termos de controle da micção. Começa a ter uma disfunção miccional, que a gente fala. Então a pessoa começa a ter esses sintomas. Esses são os principais. É a perda de urina e a urgência miccional, né? essa vontade muito vigorosa de ir no banheiro, e ao aumento da frequência urinária. Então, aquelas pessoas que, acho que chama perda de urina por esforço, que é a pessoa quando tosse, quando espirra, dá muita risada e sempre fala, né, nossa, eu ri até acontecer isso. Também já é um começo. Já é incontinência, isso para nós já é denominado incontinência urinária, né? E entre elas tem a de esforço, que é a mais comum. O que acontece? O nosso sistema de contenção da urina, de continência, é um mecanismo muito complexo. E muitas das coisas, alterações, tanto na bexiga, como na válvula que segura a urina, que a gente fala de esfíncter, ou até no canal da urina, que é a uretra, algum problema nesses setores pode causar incontinência. A causa mais comum disso, que você está falando, quando você faz esforço mais rigoroso perder urina, é uma fraqueza ou na sustentação de todo esse assoalho pélvico na mulher, principalmente, com os partos, com o envelhecimento, com a menopausa, começa a haver uma diminuição, uma fragilidade dessas estruturas, tá? Então essa é uma causa muito frequente. E outra causa muito frequente também é alterações no mecanismo dessa válvula que prende a urina. Todas as vezes que nós fazemos um esforço vigoroso, nós precisamos ter esse nosso mecanismo o esfíncter, ele acaba fazendo uma compressão muito intensa na uretra, evitando a perda de urina. E o que acontece? Quando esse mecanismo não é efetivo, essa válvula ela não fica totalmente fechada, vamos dizer assim, e a pessoa começa a perder urina. E é mais comum assim em mulheres? É mais comum em mulheres. É uma porcentagem bem maior, né? É bem maior, mas também não é incomum no homem. Tá? A criança tem a perda de urina, o homem tem perda de urina e a mulher tem perda de urina. A causa mais comum nos homens, geralmente ela está associada ou com problemas no controle da bexiga ou cirurgias prostáticas. Algumas cirurgias que nós fazemos, que os urologistas fazem para a próstata, infelizmente tem um efeito muito adverso na continência, que é o quê? Como nós fazemos uma cirurgia de extração da próstata, às vezes a gente acaba lesando essa válvula que prende a urina. Então essa é a causa mais comum no homem, mas não é a única. Nas mulheres, realmente, a causa mais frequente esses problemas que eu falei, ou na sustentação na uretra ou no esfíncter, relacionados principalmente com a menopausa, com a idade e com a paridade, no número de partos também, pode influenciar. E nas crianças? Nas crianças, as principais causas de perda de urina na criança estão associadas, primeiro, com algumas malformações, tanto no trato urinário, como no trato neurológico, que é onde vai ter o controle da micção, tá bom? Algumas doenças, algumas malformações causam isso. Uma causa outra comum é um retardo, às vezes, no amadurecimento dos controles da bexiga. Isso é comum, principalmente das crianças que acabam fazendo xixi na cama, né? Que é a famosa enurese noturna, tá bom? Os pais, às vezes, ficam muito aflitos com isso. Isso é uma coisa quase que natural em algumas fases da idade da criança, mas a partir de uma certa idade isso traz realmente um transtorno para a criança e para a família. Tá? Chega até a idade escolar, isso acontece, já é algum problema. Geralmente, hoje o que a gente faz? Se a pessoa só tem perda, se a criança só tem perda durante a noite, até os 7 anos, a gente só acompanha. A partir dos 7 anos, a gente acaba pensando em fazer algum tratamento, por quê? É nessa fase que ela começa a ter uma vida social um pouquinho fora de casa. Então ela tem um acampamento na escola, ela quer dormir na casa do amiguinho, ela quer dormir na casa dos avós. E se ela perde urina, para ela é um constrangimento muito grande. Muitos pais às vezes não sabem lidar com isso, às vezes até um conflito psicológico dentro da família é a causa da perda de urina. Tem crianças que apanham quando perdem urina,
Tem crianças que, tem pais que dão castigo quando a criança apanha. Eu atendo no consultório crianças que a mãe obrigava a lavar a roupa de cama, lavar o pijama. Isso aí só causa mais conflito psicológico na criança e só piora a condição desta. Nossa, imagina. Claudinha, como estamos? O pessoal está começando? Inclusive, vocês acabaram respondendo a pergunta do Antenor Dias, do Ceará, e da Cleonice também. O Antenor estava perguntando se somente mulheres podiam ter a incontinência urinária. A Cícera, de São Bernardo do Campo, está dizendo que ela trabalha com pessoas idosas e a maioria dos idosos tem essa perca de urina. Por quê? Então, o que acontece é muito mais frequente realmente na faixa etária dos idosos, principalmente se a gente pegar os idosos institucionalizados, ou seja, que eles vão em asilos, que têm cuidadores, etc. Geralmente está associado, começa a ter uma somação de outros problemas que alteram o trato urinário. Então a pessoa começa a ter distúrbio neurológico, então ela começa a ter Alzheimer, demência, pode ter algum problema na parte neurológica, tem drogas que atrapalham o controle da urina, ela começa a tomar muitos diuréticos, remédios para pressão, então tudo isso pode atrapalhar. Ela começa a ter problema com o intestino, começa a ficar obstipada, ela começa a perder a motilidade. Às vezes o que acontece é muito comum no idoso, às vezes ele tem a vontade de ir no banheiro, mas por problema que ele tem de locomoção, ele não tem tempo de chegar, então ele acaba perdendo urina na calça. Então na população idosa, realmente, a gente precisa ter um cuidado um pouco especial, porque isso é muito comum. Quem tem idoso em casa sabe disso. E hoje nós sabemos que tem trabalhos dizendo que esse idoso que perde urina, ele traz um transtorno também para a família. Tem um custo. Hoje o custo com incontinência urinária é muito alto. Fraldas, infecções, roupas, tudo isso a gente parece que não, mas hoje nos Estados Unidos se gasta mais com incontinência urinária de todos os tipos do que com artrite e alguns tipos de câncer. Verdade, o número lá é bem maior, né, doutora? Bem comum, muito comum.